Vamos gravar. Então, vamos lá. Então, gente, hoje a conversa dentro dessa avaliação de cronograma, que é, vamos dizer, uma avaliação inicial, né? Como se a gente estivesse organizando essa questão com relação à leitura adequada do hemograma, tá? Eu acho que é uma conversa muito prática, vamos dizer, que a gente acaba, né, dando essa orientação. E o que eu sempre falo, assim, na verdade, nunca deixem, né, de estar avaliando o hemograma conforme o que você tem relacionado ao paciente, que o mais importante realmente, assim, que o hemograma é uma ferramenta, ele faz parte de um contexto, né, então acho que isso é bem importante a gente poder frisar, tá? Então, né, inicialmente, assim, a gente tem essa questão, assim, de quando solicitar, né, quando solicitar o hemograma, tá? Então, sempre e em tudo, e em qualquer exame que a gente vai estar solicitando, seja o hemograma, seja uma tomografia, seja um raio-x, ele tem que fazer parte sempre de uma história clínica de um exame físico, né? Ele tem que fazer parte de um pensamento clínico. Então, você jamais vai pedir um hemograma sem ter uma indicação. Então, isso é um dado importante, tá? E aí a gente precisa entender o que o hemograma nos traz em termos de ferramenta mesmo, de utilização, tá? Então, o hemograma, de uma certa forma, é uma análise numérica, né? Então, a gente vai ter um quantitativo celular. E a gente pode responder algumas questões com relação ao que ele nos traz. Então, questão de anemia, né? Se tem um leucócito aumentado, que a gente chama de leucocitose. Se tem uma redução de leucócito, a gente pode chamar de leucopenia, né? A neutrofilia, que é o aumento dos neutrófilos, é a soma de bastão e segmentado, né? A neutropenia, que é a redução, então seria o outro lado da moeda. A linfocitose, a linfopenia e a eosinofilia. Então, esses são termos, gente, que a gente tem que utilizar, né? Então, o hemograma, que é a análise da parte vermelha, que é o eritrograma, associado ao leucograma. Então, o hemograma como exame, ele nos dá informação com relação a eritrócitos e leucócitos, tá? Uma questão que a gente sempre coloca com relação à quantificação de plaquetas, nem sempre os laboratórios entendem o hemograma completo, né, que seria o completo com a quantificação de plaqueta. Então, é importante a gente solicitar, né, hemograma e plaqueta. Eu acho que tem alguém com o fone aberto aí, gente, tá? Dá uma olhadinha. Se tem alguém com o fone aberto. Acho que é aqui. Tá, acho que agora resolveu, tá? Lembrar também que a questão do hemograma, ele vem a ser um reflexo do que acontece na medula óssea, né? A medula óssea, que a gente viu na aula passada, então, dentro da hematopoiese, existe, então, a produção das células sanguíneas a nível, né, da produção nessa medula, e o hemograma nada mais é do que as células maduras em termos de função, né? Então, ele vai ter um funcionamento adequado, mostrando, então, trazendo como um reflexo o que acontece lá dentro da medula óssea, tá? Então, são questões importantes, tá? Aqui, lembrando um pouquinho, a gente já viu, né, na conversa passada, né, sobre a hematopoiese, que a gente vai ter lá a célula-mãe, a diferenciação, né, célula linfóide, célula mieloide. Isso tudo aqui em cima está acontecendo na medula óssea. A gente espera, então, em sangue periférico, né, então, no reflexo, né, do que a gente tem ali, né, na produção, a gente vai ter, então, a produção das células maduras. Então, a gente vai ter a parte vermelha, que é o eritrócito, ou hemácia, a parte de plaquetas, e a parte das células, então, granulares, né, então, que a gente tem, então, um monócito, pode ter um neutrófilo, que habitualmente essas células granulares são responsáveis pela nossa questão de resposta imune, tá? Então, habitualmente o neutrófilo, ele que faz a prevenção inicial aí
dessa questão imunológica, tá? Então, basófilos e também os linfócitos, lembrando que linfócito, habitualmente a gente tem circulando o linfócito B, né? A célula T, ela está implicada em outra questão, tá? Gente, esse aqui é um tubo onde é coletado sangue para a produção do hemograma, tá? Então, esse tubo, ele é universal, então, em qualquer lugar do mundo que vocês estejam, a coleta de hemograma deve acontecer nesse tubo, tá? O tubo tampinha roxa, ele tem dentro dele o EDTA, que é um anticoagulante, então, para poder, então, estar visualizando o exame, tá? Além do hemograma, ao ser coletado, é realizado um esfregaço, né, em lâmina, para que possa também ser visualizado, tá? Lembrando que hoje, o hemograma, ele é automatizado, ou seja, esse tubo, ele vai para o equipamento faz a leitura, e se ocorre alguma discrepância, ou seja, um exemplo, né, o paciente tem uma leucopenia severa, esse exame, ele tem que ser reanalisado, então o esfregaço, a lâmina realizada, então, do sangue periférico, é nesse sentido, a gente faz uma coloração e avalia em microscopia óptica, para realmente quantificar, ver se isso realmente acontece, tá? Então, isso é uma verificação. Então, quando existe uma discrepância, em termos de quantificação, então tem que ser reolhado, né, revisado. Porque se a gente for considerar antigamente, o hemograma, todos os hemogramas eram feitos assim, eram feitos em lâmina, imagina o tempo que se né, despendia com o resultado do exame que você tinha quantificar em microscopia a quantidade de células, né? Você olhava num campo e contava quantos leucócitos tinha, quantas plaquetas tinham, né, como é que estava a parte vermelha. Então, hoje, um hemograma, ele é muito rápido, né, por conta dessa automação, mas sempre que, né, a gente tem essa questão da automação, a gente pode ter muitos exames, porém, a sensibilidade do método, né, reduz. Então, nesse tipo de situação, se existe uma leucocitose acentuada, essa lâmina vai ser visualizada, então, pelo bioquímico, pelo biomédico, enfim, pelo responsável pelo laboratório da parte de hematologia, tá? Então, isso deve acontecer realmente em todos os centros, isso é um dado importante, tá? Gente, isso seria, então, uma verificação em desenho, né, dos componentes do sangue. Se a gente pegar aquele tubinho, né, tampinha roxa e centrifugar, nessa centrifugação, a gente vai estar visualizando o quê? Na centrifugação, então, a gente, né, um efeito físico, em que a gente vai estar separando, né? Então, a gente separa o plasma, que é a parte líquida do sangue, existe um sobrenadante, que seria a parte leucócita, que seria a parte branca, e a parte vermelha, por ser mais densa, mais pesada, ela fica embaixo, tá? Então, se a gente, né, pegasse, então, uma gotinha desse sangue e colocasse em microscopia, então, esse seria o desenho de um campo, né, esperado em termos do hemograma, tá? Nessa outra imagem, a gente vê o que seria o real, que a gente veria em microscopia óptica, né, a partir de uma coloração, habitualmente uma coloração de Leishman, que é o que a gente costuma avaliar. Hoje existem métodos mais rápidos em termos de coloração de lâmina, então, aqui a gente vai estar visualizando, então, tudo que ocorreria num esfregaço sangue periférico normal. Então, seria uma lâmina, uma gota de sangue colocada na lâmina e essa lâmina, então, visualizada depois de corar, tá? Então, o que a gente vai estar vendo, tá? Então, vamos acompanhando aqui. A parte, aqui é o A, tá? O A vem a ser a parte vermelha, o eritrócito, tá? Lembrando que o eritrócito maduro, ele não tem núcleo, né? Então, o que a gente está visualizando aqui, essa partezinha mais clara, é o halo. Então, na verdade, a hemácia, ela é disco-bicôncava na sua formação, claro, isso aqui a gente está vendo em microscopia, então a gente não consegue ver o 3D disso, então a gente não vê a densidade dele, né, a profundidade, mas a gente consegue avaliar, então, aqui a nível, então, dessa lâmina, toda essa questão, então, da hemácia. Então, no A, onde a gente tem a hemácia, lembrando, então, que ela tem a formação disco-bicôncava, então, parecida com uma bala, que hoje, na verdade, a gente tem essa questão da bala soft, né? Antigamente a gente tinha. A bala soft foi uma das implicadas em afogamentos em crianças, né? Por causa que ela é redondinha, então as crianças aspiravam e iam para a traqueia. Então, só para a gente lembrar que talvez a gente não veja tanta bala soft quanto a gente via antigamente, tá? No B, a gente vai ter, então, os neutrófilos, aqui eles já estão
em fase de divisão, a gente ainda tem uma pontezinha aqui, né, que ainda está segurando aqui entre, né, essa segmentação, tá? Então, a gente tem esse neutrófilo já bem maduro, né? No C, já um bandeamento diferente, vocês vejam aqui, ó, que a gente tem, então, não tem essa separação como tem no B, tá? Então, no C, a gente tem aqui esse neutrófilo bandeado, né, ou bastonado, né, propriamente dito, né? Esse vermelhinho aqui, que é o D, vejam que a cor dele é diferente. A gente diz vermelhinho, mas do ponto de vista técnico, a gente chama uma célula eosinofílica. E essa que é mais azul é basofílica, né? Então, mais azulada, mais arroxeada, tá? Então, sempre o eosinófilo, que são células específicas, são células que têm esses grânulos, então, e são responsáveis por alguns eventos de proteção, principalmente nas alergias, né? Então, a gente tem a questão dos eosinófilos, e também nas verminoses, eles costumam estar estimulados por conta disso. Então, em alergia e nas verminoses, tá? Aqui no F, então, os linfócitos, vejam que são células, então, diferentes, são células menores. Aqui é um linfócito, provavelmente um linfócito B, ele não está ativado, que a gente tem essa questão da ativação, né, principalmente para questões de resposta imune. O E, aqui, então, a gente tem o basófilo, né, que é uma célula, então, toda granular, assim, né, com grânulos um pouco mais grosseiros até. O G, então, é o monócito, né, então os monócitos são células bem mais maduras, eles têm essa função junto com o neutrófilo de apresentação, e ele está em alguns órgãos principalmente, né, pele, pulmão, né, então são órgãos principais aí que o monócito pode estar, tá? E o H, aqui bem pequenininho, né, vocês vejam, se a gente avaliar em termos de tamanho, que a gente avalia em tamanho em micras, né, então, habitualmente, comparado com o tamanho de hemácia aqui, a plaqueta é muito menor, tá? Então, essa seria uma lâmina esquemática mostrando o que é um esfregaço de sangue periférico normal, tá? Isso, então, a gente avaliando na questão de dados, né, na imagem, e agora a gente vai para aquela questão bem numérica, tá? Que isso que, na verdade, é o mais importante a gente poder tá avaliando, tá? Então, gente, assim, isso são dados que a gente tem, que são valores referenciais para adulto, tá? Então, a gente vai ver, assim, que criança modifica, habitualmente a gente tem esses valores referenciais, pode, às vezes, variar essa referência de laboratório para laboratório, lembrando que sempre valor referencial é um valor baseado em média, tá? Então, normalmente a gente tem essas questões assim, então, a gente considera, vamos dizer, para questões até de prova, a referência bibliográfica de livro, tá? Então, acho que isso também é importante a gente poder frisar. Gente, assim, ó, é importante saber qual é o valor mínimo, qual é o valor máximo? Sim, é importante, tá? Então, assim, ó, se precisar decorar isso, vocês precisam decorar isso, tá? É claro que com o passar do tempo, quanto mais hemograma vocês avaliarem, melhor vocês vão ficar em termos dessas avaliações, tá? Mas é importante saber o que é valor mínimo, o que é valor máximo. Porque se a gente não souber isso, você não vai saber interpretar o hemograma, tá? Então, se a gente tiver a questão de precisar saber, né, de realmente decorar, vai ter que decorar esse valor, tá? Então, isso é bem importante a gente poder frisar, porque existe toda essa questão, porque é a partir daí que você vai ver o que é o normal, o que não é o normal. Então, em termos de leucócitos totais, lembrando que o leucócito, ele é um leucócito bastão, ele é um leucócito segmentado, ele é um leucócito eosinófilo, ele é um leucócito linfócito, ele é um leucócito monócito. Então, somando todos aqui, a gente vai ter o quantitativo final ali, tá? Então, leucócito total, mínimo 5.000, máximo 10.000. Se eu tenho a menos é problema, se eu tenho a mais é problema. Tá? Então, é aí que a gente vai estar avaliando, né, a próxima conversa vai ser isso, tá? Bastão insegmentado, lembrando que bastão insegmentado a gente chama neutrófilo, tá? Então, neutrófilo total, 1.500 o mínimo, máximo 7.000. Perdão, não é Covid, fiquem tranquilos. E mesmo assim, porque eu tô longe. Eosinófilo, gente, 40 eosinófilos o mínimo, 500 o máximo, linfócitos 1.000, 4.000, monócitos 80,
até 1.000, tá? Então, são valores referenciais para o adulto, e é o que a gente precisa entender nesse sentido, tá? E daí a gente começa, a gente... Oi? Pode perguntar. Tudo bem? Alguma questão? Tudo certo, gente? Pro, acho que foi eu que entrei com um áudio ligado, desculpa. Tudo bem, está desculpado. Gente, então assim, agora a gente começa, então, as avaliações do hemograma, tá? Então, inicialmente, a gente vai estar falando sobre leucocitose, depois a gente vai falar sobre leucopenia, a gente vai falar sobre linfocitose, linfopenia, tá? Então, por isso, essas questões, a gente poder estar entendendo realmente o que é o normal, o que é o alterado, tá? Então, em termos de leucocitose, então, leuco, gente, vem do branco. O nome, termo, né, então, do grego, o leuco significa branco, quitocélula, né, e ose sempre vai estar significando o aumento. Então, toda vez que eu falar em aumento, a gente vai ter as oses, tá? Então, a leucocitose seria o aumento global do número dos glóbulos brancos do sangue, tá? O que a gente considera normal? Então, a gente já viu antes, né, de 5.000 a 10.000, tá? Então, leucocitose, a gente vai estar avaliando quando a gente tem acima de 11.000 leucócitos por milímetro cúbico de sangue. Então, esses são os valores de referência, tá? A leucocitose, ela não é doença, ela é uma manifestação de que alguma coisa não está certo, tá? Então, assim, a gente não pode dizer que, eu tenho uma leucocitose. A gente tem uma leucocitose por alguma questão que está trazendo essa leucocitose. O que é o mais frequente, tá? O mais frequente de uma leucocitose, dependendo de onde vem a leucocitose, né, a gente ter as questões de infecção bacteriana, tá? Mesmo exercício físico muito prolongado, uma gestação pode fazer leucocitose, leucemia pode trazer leucocitose. Então, vejo que existe um espectro, né, muito diferente em termos dessa identificação. Então, o que a gente pode, vamos dizer, separar? A gente pode ter uma leucocitose com neutrófilo aumentado, ou a gente pode ter uma leucocitose com linfócito aumentado. Então, é diferente em termos do que a gente vai estar avaliando, tá? Então, vamos por partes, tá? Então, quando a gente tem leucocitose, aumento leucócito com neutrófilo. O que é o neutrófilo? É o bastão segmentado. Neutrofilia é quando a gente tem neutrófilo, então, acima de 7.000. Então, somando o bastão segmentado acima de 7.000. As principais causas de aumento de leucocitose com neutrofilia são as infecções. Infecções bacterianas, principalmente, tá? Então, as meningites, pneumonia, apendicite, os ites em geral, vão trazer um curso de leucocitose. Até quanto, né, pode ir o leucócito com uma infecção, por uma infecção, tá? Então, existem valores, na verdade, que a gente pode estar identificando com relação à questão de ser um processo infeccioso ou ser um processo neoplásico. Então, se a gente tem um aumento até em torno de 30.000 leucócitos totais com neutrofilia, você pode ter o que a gente chama de uma reação leucemóide. Por um processo infeccioso, você tem um aumento de leucócito tão acentuado que faz uma leucocitose. Então, isso é possível. Acima disso, é bem mais raro a gente ter uma leucocitose com neutrofilia por processo infeccioso. Aí a gente vai ter que pensar na possibilidade de ter uma sobreposição entre uma doença leucêmica com infecção também, tá? Então, na maioria das vezes, então, uma leucocitose com neutrofilia, entendo, obviamente, né, uma manifestação típica, então, febre, calafrio, tosse, enfim, a gente vai ter essa identificação. Outras causas de leucocitose com neutrofilia também são as colagenoses, são processos inflamatórios, a própria descarga adrenérgica, então, num acidente, num trauma, habitualmente existe uma leucocitose, secundária à questão da adrenalina, né? E o uso de corticoide, tá? Então, às vezes, acontece de ser encaminhado um paciente para o hematologista por uma leucocitose, e na semana passada ele fez uma injeção de corticoide porque estava com uma dor lombar, né? Então, às vezes, acontece de ter essa alteração. Então, é importante, gente, sempre, não somente na leucocitose, mas também na leucopenia, a gente poder avaliar o uso de medicamentos, porque às vezes o uso de medicação pode implicar com alguma alteração hematológica, tá? Aqui seria uma imagem
de um esfregaço, aqui no esfregaço normal, como a gente viu anteriormente, né, a gente vai ter aqui as hemácias, né, tem as plaquetinhas aqui embaixo, e aqui a gente tem um ou outro neutrófilo. Comparando com essa imagem aqui, que a gente vai ter, então, uma neutrofilia, vai ter um aumento dos neutrófilos. Alguma dúvida até agora, gente? Está tudo certo? Bom, existe uma questão com relação ao desvio escalonado. O que significa desvio escalonado, tá? Esse desvio escalonado, ele corresponde, na verdade, à questão, então, do aparecimento, né, de precursores, então, da série granulocítica, que habitualmente a gente tem lá na medula, né? Então, a gente viu lá no primeiro hemograma que a gente vai ter o quê? Neutrófilo, vai ter eosinófilo, vai ter monócito, vai ter linfócito, que são as células maduras normais do sangue periférico. Quando aparece metamielócito, mielócito, isso não é o habitual, não é o normal para essa medula estar apresentando células imaturas na circulação. Mesmo um blasto, quando aparece, que é uma célula jovem, não é normal, tá? Então, a gente chama desvio escalonado quando a gente tem a presença dessas células em certas proporções, tá? Então, isso habitualmente pode ocorrer em processo infeccioso ou então numa forma de leucemia chamada leucemia mieloide crônica, em que a gente tem a presença de uma leucocitose, habitualmente 100 mil, 150 mil leucócitos, com a presença mielócito, metamielócito, vai ter eosinófilo, vai ter basófilo, vai ter monócito, vai ter blasto também, tá? Então, é um desvio que aparece dessa forma, tá? Então, aqui a gente tem uma imagem demonstrando, então, morfologicamente o que vai estar aparecendo e nessa escala, né, dizendo e mostrando o que significa o desvio para a esquerda, né, que é um desvio, então, escalonado dessas células em que o normal na periferia seria ter segmentado o ebastão, que é a célula madura, e que vai estar aparecendo o metamelócito, o mielócito e às vezes até o promielócito, tá? Então, isso não é natural, isso habitualmente é um dano importante na produção celular, então, ou é um processo reacional a uma infecção, ou eventualmente um processo neoplásico mesmo, em que a gente tem essa proliferação de células aparecendo na circulação sem ser o normal, tá? Aqui a gente tem um exemplo de um hemograma, tá? Aqui, obviamente, a gente tirou o nome do paciente, mas aqui o que a gente enxerga? Uma leucocitose, a gente tem o leucócito aumentado, né, anormal de 4 mil a 11 mil, vejam que a referência aqui mudou em relação ao laboratório, a gente considera 5 mil, 10 mil, então é uma referência um pouquinho diferente, mas a gente tem aqui essa leucocitose, tá? O que está aparecendo aqui? Mielócito, metamelócito, tá? Gente, sempre que vocês avaliarem hemograma, não avaliem pela porcentagem, e sempre pelo número absoluto, tá? Porque às vezes pode atrapalhar a porcentagem, tá? Depois, quando a gente avaliar a leucopenia, eu explico melhor para vocês, tá? Então, aqui a gente vai ter a presença do metamelócito, e vejam que é escalonado, quer dizer, tem um pouquinho de cada coisa, tá? Então, a gente vai ter aqui 150 mielócitos, 300 metamelócitos, somando aqui, né? A gente vai somar, vai dar 11.400 neutrófilos. A gente vai ter o linfócito e a anemia, tá? Faltou aqui a quantificação de plaquetas, então, para a gente poder identificar, tá? O outro lado, tá? Então, a gente tem leucocitose agora com linfocitose. Então, já viu a leucocitose com neutrofilia, e agora a gente vai estar vendo, então, a linfocitose, tá? Então, a gente considera linfocitose quando a gente tem os linfócitos acima de 4 mil. O que é mais comum, né? Então, a gente tem N situações para essa condição, tá? As infecções virais, frequentemente a gente pode ter linfocitose, tá? A mais típica delas, né, é a mononucleose infecciosa, né, pelo vírus do Epstein-Barr. Infecções tipo, né, toxoplasmose aguda, então uma infestação, na verdade, para o protozoário. Algumas infecções bacterianas podem causar linfocitose também. E as doenças linfoproliferativas, então uma leucemia linfocítica crônica, a própria leucemia
linfoplástica, você pode ter um aumento acentuado dos linfócitos também, tá? Então, são as identificações iniciais. Aqui é um exemplo de a gente demonstrar o que é o linfócito atípico. Isso, às vezes, acontece de aparecer no hemograma. Então, o linfócito típico, aquela célula redondinha, tem o citoplasma escasso, né? E aqui a gente vai ver que é um linfócito também, porém ele está ativado, ele está com esse núcleo todo diferente, o citoplasma também. Então, isso é uma característica de uma infecção, normalmente a mononucleose infecciosa traz esse tipo de condição. Então, as infecções virais, principalmente, são as mais típicas de causar esse dano, tá? Vejam agora esse hemograma, tá? Então, é um paciente de 71 anos, né? É importante a gente poder estar avaliando a questão de idade, é importante a gente avaliar se é homem, se é mulher, tá? Em termos de leucócito, de leucograma, não há tanta modificação assim, mas valores de hematócrito e hemoglobina podem mudar conforme a idade e se é homem, se é mulher, tá? Então, é importante a gente poder, então, sempre estar avaliando o contexto, tá? Obviamente, essa aula é uma aula de hemograma, então, por isso que a gente está trazendo o hemograma, a gente não traz o caso clínico, né? Então, a gente habitualmente faz parte de um contexto de avaliação, mas é importante poder olhar como isso pode aparecer para a gente, tá? Então, aqui nesse caso, a gente tem 114 mil leucócitos, então, obviamente, é um exame mega alterado, né? Teremos aqui, ó, somando, dá uns 7.900, né, neutrófilos. Vejam que a gente tem linfócito aumentado também, a presença de linfócito atípico, e o que aparece diferente aqui também? A questão de ter uma célula blástica, ou blasto, tá? O blasto, gente, sempre é uma inferência de que existe um processo agudo, tá? O blasto é uma célula extremamente jovem. Agudo e crônico na hematologia, ele habitualmente tem a ver com as células que aparecem, né? Então, conforme a juventude da célula, tá? Então, o blasto realmente é uma célula extremamente jovem que não tem que aparecer na circulação, tá? Vejam aqui também, existe uma anemia, tá? Valores hematócrito e hemoglobina abaixo da referência. Em termos quantitativos, depois a gente vai olhar com detalhes, né? Então, dentro da especificação, uma anemia normocrômica e normocítica e uma redução acentuada das plaquetas também, tá? Então, o que aparece aqui? A gente tem uma leucocitose, uma neutrofilia, uma linfocitose marcada, anemia e plaquetopenia, né? Então, a inferência realmente é de que existe um quadro possivelmente agudo, lembrando que hemograma não faz diagnóstico, né, do tipo da leucemia. Podemos fazer, depois a gente vai ver lá como é que a gente constrói o diagnóstico de uma leucemia aguda, enfim, que é baseado em citometria de fluxo, que é o exame hoje identificado para isso, tá? Então, aqui a gente vai ter leucocitose, neutrofilia, linfocitose, anemia normocrômica e normocítica e plaquetopenia, tá? Então, assim, para questões de prova, tá, gente? Então, habitualmente a gente encaminha, né, resultados de exames para vocês analisarem, e é isso que a gente vai estar pedindo, tá? Então, é importante que vocês possam avaliar o hemograma, tá? Então, essa conversa de hoje é uma conversa importante porque, a partir disso aqui, vocês vão definir uma série de condições para o paciente. O outro lado da moeda, tá? Então, a gente já viu leucocitose e neutrofilia, viu leucocitose com linfocitose, e agora a gente vai ver quando reduz, tá? Então, a neutropenia, tá? A neutropenia a gente pode classificar, existe uma classificação, então, em grave, moderada e leve. Então, habitualmente, a gente considera neutrófilo, que é o bastão segmentado normal, acima de 1.500, então, abaixo disso, a gente já pode considerar neutropenia. A leve, de 1.500 a 1.000, a moderada, de 1.000 a 500, e a grave, menos de 500, tá? Então, neutropenia, então, grave, habitualmente, então, menos de 500, a chance de uma infecção acaba sendo mais acentuada, tá? Começaria essa lista pelas viroses, tá? Então, é o que é mais típico em termos da alteração. Deixa eu aqui. Sumiu. Aqui. Então, a neutropenia começaria pelas viroses, que é o mais típico, então, de causar a neutropenia. Algumas infecções intestinais, então, salmonela, febre tifoide, a mielodisplasia, que é uma condição hematológica,
As neutropenias cíclicas e crônicas benignas são mais raras, né? Existem condições específicas para isso. E, de uma certa forma, sim, talvez o que é mais frequente, além das viroses, é o uso de medicamentos, tá? Então, tem que fazer parte sempre da história clínica de vocês, a avaliação do uso de medicamentos, como usa, se usa contínuo, se usa eventualmente, né? Então, são questões importantes. E mesmo se, vamos dizer, tem como atividade laboral, produtiva, né? Junto à frentista, né? Então, que trabalha com thinner, com tinta. Então, são frequentemente alterações que podem induzir a alteração de leucócitos. Gente, tudo bem até agora? Alguém tem alguma dúvida? Querem esclarecer alguma questão? Tá tudo certo? Tudo certo, Pro. Tá. A linfopenia, tá? Eu juro que eu vou acrescentar aqui na linfopenia COVID, tá? Faz parte da situação. A linfopenia para a infecção do COVID, ela é considerada uma questão importante, tá? Às vezes ajuda na definição até da suspeita diagnóstica com relação a isso, e frequentemente o desfecho não é tão favorável, tá? Então, são questões importantes. Então, vou acrescentar na aula aqui, talvez em prova também, a questão do COVID com relação à linfopenia, tá? Para o linfoma de Hodgkin, a linfopenia faz parte da classificação prognóstica do paciente. Então, linfopenia para quem tem linfoma de Hodgkin não é bom, tá? O lúpus também como doença, né, de colágeno, e a AIDS, tá, gente? Então, a AIDS também pode causar linfopenia, não somente no momento agudo, né, na viremia, né, que pode estar acontecendo por dano do vírus ao linfócito, como também no transcorrer do tempo, principalmente aquele HIV já com doença de mais tempo, ele pode estar trazendo uma linfopenia e, com isso, trazer mais questões secundárias aí a processos infecciosos, né? A gente sabe que, habitualmente, o linfopênico tem a tendência a fazer infecções mais típicas por infecções fúngicas, né? Então, aí existe o risco, e também por infecções virais, tá? Então, são questões importantes porque, né, o linfócito faz parte do nosso sistema imune e de produção de anticorpos. Então, aqui um exemplo, tá? Eu preciso que vocês prestem atenção nesse resultado, exatamente para eu dar para vocês essa referência de não avaliar a porcentagem, tá? Então, aqui é um paciente de 62 anos, é um homem também, com uma leucopenia marcada, então ele tem menos de 1.000 leucócitos, tá com 870, somados bastante segmentados não chegam a 100, se chegar a 100 é pertinho. E aqui, vejam, se a gente considerar pela porcentagem de linfócito, ele teria uma linfocitose, porque tem 76%, mas ele não tem linfocitose, ele tem uma linfopenia. Então, sempre que vocês considerarem hemograma, é pelo número absoluto, jamais pela porcentagem, tá? Porque isso acaba atrapalhando. Aqui vocês vejam também, existe uma anemia, é uma anemia de novo, normocrômica e normocítica, e uma plaquetopenia também, tá? Como eu falei, na verdade, a gente está aqui avaliando a questão do hemograma, né? A gente não está avaliando o caso clínico, mas de qualquer forma aqui, né, a gente poderia estar diante de um paciente HIV, a gente poderia estar diante de um paciente com aplasia de medula, a gente poderia estar diante de um paciente com leucemia, poderia estar diante de um paciente pós-quimioterapia, tá? Então, são as principais questões relacionadas ao resultado desse exame, né? Aqui, obviamente, a gente não está dando um caso clínico, mas pensando na possibilidade que pode estar acontecendo aqui. Tudo certo? Então, aqui, como definição desse resultado, a gente vai ter uma leucopenia, uma neutropenia grave. Por que grave? Porque a gente tem menos de 500 neutrófilos. A linfopenia, anemia normocrômica e normocítica e a plaquetopenia. Quando a gente tem alteração nas 3 linhagens, então a gente, né, leucócito baixo, anemia, plaquetopenia, a gente diz pancitopenia, tá? Uma redução nas 3 linhagens sanguíneas. Falando um pouquinho sobre os eosinófilos, né? Então, a eosinofilia, quando a gente tem mais que 500, aqui, resumidamente, seriam as causas mais típicas de causar uma eosinofilia, tá? Aqui a gente tem, então, um exemplo, né, de uma paciente não feminina,
com 13.600 leucócitos, vejam, tem uma leucocitose, não chega a ter uma neutrofilia, deu 5.800 neutrófilos totais aqui, e os eosinófilos, olhem ali, 3.536, tá? Então, uma leucocitose com eosinofilia marcada e um grau de anemia também, tá? Uma anemia normocrônica normocítica, faltou aqui a quantificação de plaquetas, tá? Essa é uma imagem, né, de novo, dos eosinófilos, mostrando uma célula, então, eosinofílica, vermelhinha, então, para os colorados, então, em especial. Aqui a gente tem basocitose e basopenia, nem sempre a gente tem muitas relações aí com os basófilos, né, então a basocitose em algumas doenças mieloproliferativas pode estar presente, a basopenia não tem, né, nenhum interesse diagnóstico. A monocitose pode acompanhar um processo inflamatório, né, pode acompanhar um processo infeccioso, e também na mielodisplasia. Então, quando a gente olha um hemograma e a gente vê que tem monocitose, se o paciente tem mais idade, que a gente está pensando na possibilidade de uma mielodisplasia, habitualmente vai ter monocitose, tá? E a monocitopenia, então, é bem comum também e mais típico na tricoleucemia, né, em termos de mediação, tá? Aqui, então, vejam, é um outro resultado, né, com uma leucopenia também, um paciente, então, com uma linfopenia e tem 106 monócitos, então ele está pancitopênico aqui também, apesar de que o nível de plaqueta aqui não é tão baixo, mas também pode ser considerado como uma pancitopenia. Bom, vamos passar um pouquinho na parte vermelha, tá? A parte vermelha do sangue, então, a gente vai estar falando um pouco melhor com relação às anemias, né? Hoje, como é o estudo do hemograma, a gente vai falar um pouquinho mais sobre questão de valores mesmo, tá? Mas nas próximas 2 aulas a gente vai estar falando sobre as anemias em geral, tá? Então, hoje é mais para identificar a questão do que é o normal, né? Os valores em termos de quantificação. Importante a gente falar sobre os valores, né, dos eritrócitos, né? A taxa de hemoglobina, que habitualmente, então, é uma proteína, então, ela medida, ela é pesada, então, ela é dada como unidade em gramas por decilitro. O hematócrito, então, em porcentagem, e é bem importante a gente referir a questão do volume corpuscular médio, que é o VCM, o CHCM, que é a cor celular, e o RDW. Então, tudo isso faz parte da análise da parte vermelha e que vai estar auxiliando no sentido de a gente pensar nas principais questões, principais etiologias que vão estar levando a condições, então, diferentes, né, com relação a esses valores, tá? Aqui, gente, então, a gente vai ter a questão morfológica, né, das possibilidades, né, que a gente pode ter em termos da avaliação. Lembrando que a gente tem a bala soft, né, então, a formação normal, que é disco bicôncava, né, que é essa aqui. Existe a questão da microcitose, então, a gente vai ver algumas condições hematológicas que causam esse tipo de alteração. A macrocitose, né, ou então as sickle cells, ou chamados drepanócitos, né, então, que são células, então, que por um erro de uma mutação genética, com a baixa de oxigênio, habitualmente eles fazem essa falcização. Então, a gente tem essa célula falciforme apresentada, tá? Ou então fragmentação aí que acontece nas anemias hemolíticas urêmicas, enfim, que podem dar fragmentação, tá? Então, seria uma imagem, essa imagem a gente poderia visualizar uma lâmina de sangue periférico, tá? Então, aqui um exemplo, né, uma hemácia em alvo, frequentemente nas talassemias, né, que são hemoglobinopatias. A gente vai falar melhor sobre esses dados, então, hoje é só para a gente poder visualizar mesmo, tá? Aqui são os esferócitos, então, existe uma condição também genética, hereditária, em que a gente tem, então, essa célula, que ao invés de ser discobicôncava, ela é esférica. Então, com isso, a gente vai ter uma meia-vida mais curta dessa hemácia, né, induzindo a uma quebra, uma hemólise, né, sanguínea, tá? Aqui um outro exemplo, então, dos drepanócitos, né, que é a sickle cells, ou a forma de foice. Aqui vou passar um pouquinho mais rápido, que é a questão das anemias, né, que a gente vai estar vendo, é uma forma de classificar, de definir também causas, né, então, exemplos, né, a microcitose mais típica na talassemia, na anemia falciforme, a normocitose em algumas questões específicas, e a macrocitose, então, nessas questões. Mais tipicamente, a gente vai ter alterações vitamínicas implicadas aí para a macrocitose,
tá? Na anemia megaloblástica, uma das principais características, além da macrocitose, é ter plurissegmentação. Então, a gente tem a hipersegmentação aqui das células, pode ter leucopenia, pode ter plaquetopenia, também será uma avaliação em outra aula, tá? Gente, isso aqui é bem interessante, tá? São gráficos que lá no automatizado aparece. Então, às vezes, tem laboratórios que mandam junto esse gráfico para a gente poder analisar, né, o que apareceu em termos lá, né, da automação, tá? Então, aqui, à esquerda de vocês, a gente vai ter essa identificação das células. Vejam aqui a quantidade de eritrócitos, né, considerada normal, quase acima do normal, a gente considera até 6 milhões no normal. 36 hematócritos com 11,5 de hemoglobina e uma microcitose marcada, tá? A possibilidade é que isso seja uma talassemia. Já aqui, uma identificação, vejam, não tem anemia, mas tem uma macrocitose, tá? Então, é a identificação que aparece lá no equipamento, que aparece no aparelho, e alguns laboratórios, às vezes, mandam para a gente, né, esses gráficos para análise. Quase finalizando, gente, agora a gente passa para a parte do plaquetograma, tá? Também a gente vai falar sobre estudos plaquetários, vai ter uma aula específica sobre plaquetas, hoje é só para a gente poder analisar valores normais. Lembrando a questão da megacariopoese, né, então a produção das plaquetas, começa aqui, ela vai se maturando, e a plaqueta, ela vem de um pedacinho do citoplasma. Então, plaqueta também não tem núcleo, ela é considerada uma subcélula, né, porque não tem núcleo, mas mesmo assim a gente sabe da competência de uma plaqueta e da necessidade que a gente tem de ter plaqueta em tamanho e em função normal. Aqui são dois lados da moeda, né, então a gente tem trombocitose e trombocitopenia. As causas mais típicas de trombocitose, habitualmente existem doenças mieloproliferativas. Na verdade, até está invertido aqui, né? Se a gente for considerar a anemia ferropriva, é o que mais causa aumento de plaqueta, principalmente em crianças. Pós-cirurgias de retirada de baço, ou por trauma, ou por, né, terapêutica, pode-se ter trombocitose, né? Algumas doenças inflamatórias também. E a trombocitopenia, né? Então, mais típico nas púrpuras, as mielodisplasias, as leucemias causam redução de plaqueta. Grandes hemorragias, então, né, a transfusão maciça, frequentemente necessitando transfusão de plaqueta também, e algumas questões infecciosas também, tá? Então, aqui, né, identificando a questão de plaqueta. E aí a gente vai concluir, tá, gente? Então, o que é importante em termos do que a gente conversou hoje, tá? Que sempre, né, sempre que a gente solicita exame, ele tem que fazer parte de um contexto clínico, né? Você tem que conversar com o paciente, você tem que examinar o paciente, e aí fazer a solicitação do exame baseado naquilo que você está imaginando, aquilo que você já constrói em termos do pensamento, tá? Um termo que a gente costuma dizer, uma frase que a gente costuma usar, que quem não sabe o que procura, não sabe interpretar o que encontra. Então, para hemograma, isso é completamente válido. E quanto mais a gente treinar a leitura do hemograma, melhor vai ser a interpretação. Então, sempre que vocês têm oportunidade, uma coisa que eu sempre friso também, a dica que a gente dá, é que nunca percam a oportunidade de examinar um paciente, né, mesmo que seja para qualquer outra condição que você esteja ali, é importante, né, a conversa, o exame físico do paciente, e também tá avaliando o hemograma. É um hemograma normal? Deixa eu olhar, né, porque isso é uma coisa que vai treinando o olhar de vocês, tá? Quanto mais vocês olharem, quanto mais vocês determinarem, melhor ficarão com relação a esse processo, porque realmente, assim, é uma leitura, é um beabá, é o início de tudo isso, tá? Bom, encerro aqui, quero saber se vocês têm alguma questão, alguma dificuldade, querem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Quiserem também entrar no bate-papo aqui, no chat, também estou à disposição. Tudo bem, gente? Tranquilo? Ninguém tem dúvida? Prometem que vão acertar tudo na prova, porque eu fiquei bem triste com a prova que o pessoal fez no semestre passado. A gente fez a prova agora segunda-feira,
E realmente, assim, a gente ficou bem chateado, assim, né? Porque realmente acho que foi meio complicado, assim, né? Eu acho que o fato de ter um pouquinho mais de tempo dificultou. Então, assim, ó, tá? Olhem hemograma, vejam hemograma, aproveitem as práticas, tá? A gente vai estar passando, infelizmente, na Hemato, vocês vão ter bem pouco tempo, né? São 2 ou 3 aulas no máximo. E obviamente, assim, né, tendo dúvidas, podem perguntar, fiquem bem à vontade. E quanto mais vocês olharem, né, hemograma, né, mais questões aí a gente vai poder pensar com relação a isso. Na verdade, a sugestão é olhar hemograma, né? Eu acho que a aula de hoje, na verdade, ela é bem específica. A gente não tem, assim, tem algumas referências, assim, de livros que ajudam, né? Tem um livro do Failassi, que é um colega, né, que é um hematologista já mais antigo, enfim, que ele produziu um livro, ele é bem prático nesse sentido, que eu acho que pode ajudar bastante vocês. Então, podendo ter, né, a disponibilidade de compra, ele é um manual, né, de bolso. Eu até não sei se ele tem na rede, se a gente consegue ele de outra forma. Mas assim, ó, tenham interesse, gente, tá? Eu acho que é importante, assim, ó, é que vocês sejam focados, tá? Eu acho que é um cuidado que a gente tem, assim, a gente está aqui, né, querendo que vocês saibam, que vocês aprendam, e realmente eu acho que é interessante. A gente está recém começando essas conversas, mas realmente, assim, eu acho que é importante, tá? Dentro da hematologia, a gente, habitualmente, como professora, a gente tem alguns objetivos, né? O meu objetivo para vocês é que vocês saibam ver hemograma, que vocês saibam avaliar um paciente com anemia, que vocês saibam tratar um paciente com anemia, né? E claro que existe uma outra especificidade, né? A hematologia, ela é uma especialidade diferente. E realmente, né, o que a gente sente é que a prática acaba sendo muito pouca, né? Vocês veem agência, né, que é um serviço, na verdade, que vocês têm que ter a noção, e ficam algumas horas comigo, e vendo o paciente mais oncológico, que é o que a gente tem atualmente disponibilidade na questão da pandemia, principalmente. Mas, assim, o que eu realmente peço é que vocês vão atrás, que busquem, né, esse interesse de saber, de ir atrás, de ir a fundo. Eu acho que é fundamental, realmente, assim, a gente poder tá passando um pouco daquilo que a gente sabe, e realmente acho que é importante isso para vocês. Porque, como a gente diz, na verdade, o hemograma, ele faz parte de um contexto clínico, né? Seja você pediatra, seja você um clínico geral, um cirurgião, né? Então, você vai ter no dia a dia essa ferramenta na tua mão, né? Que é uma ferramenta simples, é uma ferramenta barata, né? E que está disponível, né? Às vezes você está num centro que você não vai ter tomografia, mas que você, né, talvez tendo uma suposição clínica, né, essa questão inicial, como eu digo, faz parte de um contexto. Então, o hemograma pode sim te trazer várias informações, né, dentro desse contexto, e que se você não sabe interpretar, você realmente vai, né, não vai conseguir fazer um diagnóstico efetivo. Às vezes, claro, a gente precisa de outros testes para nos auxiliar nesse caminho. Mas realmente, assim, análise inicial, né, falando de hemograma, é importante saber, tá? Então, vocês têm que aprender. Então, quanto mais vocês olharem, quanto mais vocês visualizarem hemograma, melhor, tá? Então, recado dado, tá? A gente, acho que a próxima aula vai ser sexta-feira, né? A gente vai estar falando sobre anemias e, né, já passei alguma questão de referência bibliográfica também. Eu acho que vai ser bem interessante, a gente já tá mais próximo, assim, para poder conversar um pouquinho mais sobre a questão patológica aí, tá? Um abraço, gente, então, boa noite, fiquem bem, cuidem-se, até mais. Vai acabar. Tchau. Obrigado, Pro. Tchau, tchau. Valeu, até, tchau, tchau.